CNN Educação, com Rodrigo Maia. Gente, essa vinheta, vocês viram esse final? Pam, pam, pam. É bacana, né? Parece entrada de Oscar, né? Mas a educação merece esse tapete vermelho. O Maia eu já não sei, mas a educação tem esse... Não, ele merece também. Não sei se você assistiu, eu convido até os nossos ouvintes, telespectadores, nossos youtubers também, quem está ligado aqui na gente, os internautas. Os alunos do Maia fizeram uma homenagem tão bonita para ele, tão bacana, Maia. Então você não é só um brilhante comentarista, é um ótimo professor, reconhecidamente ótimo professor pelos seus pares e pelos seus alunos. Eu fiquei muito emocionado por eles gostarem tanto de você. Muito bacana, viu? Bom dia, Thaís, bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes. Isso está lá no meu Instagram. Eu coloquei lá uma homenagem, eles me compararam, e aí foi aí que eu me emocionei. Eles me compararam ao professor da Sociedade dos Poetas Mortos, o famoso Capitão, e fizeram uma homenagem, foi muito legal. E você via que foi espontâneo, viu, Thaís? Foi muito espontâneo, muito bonito, da linguagem deles, do jeito deles, então a gente tem que ter a cabeça aberta também para entender os estudantes. Ano, né, com nota boa e tudo, né? Agora já garantiram, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada, mas eu estou fazendo isso só para a gente não chorar. Olha, hoje nós vamos começar aqui o CNN Educação de uma forma diferente, porque eu e o Rodrigo Maia, nós entrevistamos o diretor do Banco Central, Maurício Moura, que ele é o diretor responsável por um programa de educação que foi testado aí num projeto piloto pelo Banco Central, na agenda BC#, e agora esse programa vai se estender a partir do segundo semestre, vai alcançar todos os estados brasileiros. O programa se chama Aprender Valor e ele tem o objetivo de implementar a educação financeira nas escolas públicas de ensino fundamental. Pela expectativa do Banco Central, devem ser beneficiados pela medida cerca de 22 milhões de estudantes de todas as regiões do país. Gente, isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Como eu disse aqui, nós fizemos essa entrevista com o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, o Maurício Moura, e ele fala um pouco da importância de começar esse aprendizado tão cedo. A gente mudou o direcionamento da área de educação financeira do Banco Central para fazer poucos projetos, mas projetos com ampla abrangência, ou seja, projetos que possam atingir milhões de pessoas ao mesmo tempo, afinal de contas somos um país de 211 ou 212 milhões de habitantes. Dentro dessa linha é que a gente decidiu abordar as escolas de ensino fundamental. Afinal de contas, segundo dados do Censo Escolar de 2020, existem 22 milhões de estudantes no ensino fundamental público no Brasil. Então, esse é um público importante, não só pela quantidade, mas porque a gente tem a oportunidade de formar a criança desde cedo em educação financeira, para que ela chegue na idade adulta com uma melhor relação com o seu dinheiro. Com o seu dinheiro, com valor, com a noção, né, da importância, por exemplo, da moeda e tantos outros valores que a economia e esse aprendizado podem dar, o Aprender Valor prevê que a educação financeira entre de uma forma natural no aprendizado do aluno através dessas disciplinas que já foram trabalhadas no ensino fundamental. Então, imagina isso potencializado com a criança mais jovem, né, mais velha. Para viabilizar esse programa, professores e gestores escolares estão passando por uma capacitação. Essa foi uma pergunta que nós fizemos, insistimos com o diretor do Banco Central, porque para ensinar o aluno a trabalhar a sua relação com o dinheiro, os professores têm que estar também preparados, né? Nesse público, a gente está tentando passar para ele conhecimentos e mudanças comportamentais no que a gente tem chamado de PLA-POU-CRE, ou seja, planejamento orçamentário, poupança e entendimento básico de produtos financeiros, incluindo o crédito. Ou seja, a gente quer que as crianças aprendam durante esses anos fundamentais, primeiro, a controlar o seu próprio orçamento, entender entradas e saídas, como é que eu ganho dinheiro, como é que eu gasto dinheiro, por que isso tem que estar balanceado para não ter problema financeiro na vida. Isso é a administração corrente do dinheiro. A gente tenta ensinar para eles, ou seja, por que a poupança é importante? Por que é importante, às vezes, postergar um consumo através da poupança? Então, pouco hoje para consumir mais e melhor amanhã. Tentar ensinar para eles também que, às vezes, o inverso é melhor. Ou seja, por que às vezes, é interessante antecipar um consumo, ou seja, tomar um crédito e consumir agora, como, por exemplo, no crédito imobiliário.
Olha, esse para mim é um dos aprendizados mais importantes, né? Entender, compreender a função da poupança na vida e de em que momento se antecipa o consumo. De acordo com Maurício Moura, embora o Aprender Valor tenha uma duração inicial prevista de 4 anos, com encerramento no final de 2022, a ideia é tornar esse programa permanente. Agora, é importante dizer que esse não é um programa temporário. Esse programa sempre foi pensado desde o início para ser um programa permanente. Então, não é um programa que o Banco Central quer fazer durante 2 anos, 3 anos, 4 anos. A gente desenvolveu uma plataforma para fazer chegar e vai continuar fazendo chegar conteúdos assim, sem data para terminar. A gente não muda nenhuma característica ou nenhum resultado, não obter nenhum resultado marcante em educação fazendo um programa de 1 ano, 2. A educação, você precisa mudar questões de base. Então, a gente está trabalhando nessas questões de base da educação financeira. Olha, essa informação agora é importante. A adesão ao Aprender Valor é gratuita e feita pelas secretarias estaduais ou municipais de educação, ou até pelas próprias escolas. As inscrições começaram no início de abril e vão até o final do mês de julho. O Maia agora vai falar um pouquinho de todo o trabalho que ele vai fazer a partir daí, né, Maia? De conversar com as secretarias. Conta, vou te passar a palavra. Sem problema. Bom, em primeiro lugar, só um detalhe importante dessa questão permanente que você citou. Durante a entrevista a gente conversou isso com ele, quer dizer, não é um projeto que veio para ficar 2, 3 anos e ir embora. É um projeto para continuar bastante, né? Isso é muito importante. Uma outra pergunta que eu fiz para ele, antes de falar das secretarias, Thaís, foi uma questão seguinte. Uma primeira pergunta, Sidney, uma das perguntas que eu fiz foi quando eu falei com ele assim, tá, mas você pega crianças, jovens e adolescentes do ensino público que muitas vezes não tem dinheiro para comer, né? Tem dificuldade de dinheiro para comer, de colocar, quando eu falo a criança, estou dizendo a família dela, obviamente, e às vezes até ela própria, dependendo da idade. E foi muito legal a resposta do Maurício, porque ele foi lá e disse assim, olha, esse programa é feito para desde pessoas que têm 1 centavo a pessoas que têm não sei quantos mil, ou seja, para todas as faixas sociais, para todas as escalas sociais, para todas as pessoas que podem de alguma forma ter que lidar com o dinheiro. Isso é muito importante, mesmo para as crianças que a gente sabe que têm dificuldades financeiras, para elas entenderem quando conseguirem algum dinheiro o que elas podem fazer. Claro, a gente sabe que a prioridade muitas vezes é só comer, né? Mas elas entenderem essas prioridades é muito importante. Isso foi uma pergunta fundamental que a gente conversou. Não, e a resposta dele foi perfeita, né? Quer dizer, o aprendizado ele precisa acontecer e ele tem uma capacidade de transformação geracional, né? Isso. De mobilidade social, inclusive. E o aprendizado da educação financeira tem essa potência ainda maior. Inclusive de o aluno acreditar que ele pode fazer alguma coisa, mesmo com alguns reais que ele possa ter por conta da mãe, de algum trabalho que ele fez, depende da idade dele, como ele pode evoluir nesse sentido. Então esse aprendizado é maravilhoso. Com relação às secretarias, eu mesmo já conversei, depois da entrevista que a gente fez com o Maurício, eu mesmo conversei com algumas secretarias que eu tenho contato, incentivei as secretarias a aderir ao programa, porque assim, é fundamental, é gratuito, é um programa que ajuda professores, ajuda alunos. É esse tipo de iniciativa que a gente precisa, principalmente, Thaís, Sidney, com uma iniciativa de um órgão do tamanho do Banco Central. Sim. Então a gente não está falando de uma empresa qualquer, que já seria maravilhoso, uma empresa pequena fazer alguma coisa. Ou fundações, né? Fundações privadas que surgiram de empresas privadas, mas que não têm o alcance de atingir 22 milhões de pessoas. Agora, Exato. Quer ver uma coisa curiosa, Sidney? Você que está aí caladinho, que eu e Rodrigo Maia assumimos aqui o debate. O Ministério da Educação, o Maurício Moura disse que sim, que participou, mas ficou muito claro, ele não falou, claro, porque não faria isso, mas ficou muito claro que o Ministério da Educação não está, pelo menos para mim, interessado, né? Assim. Interessado eu não sei, mas efetivamente na linha de frente ali, na condução, na liderança, ou numa participação efetiva, eu não senti isso não. Acho que participação efetiva, essa é a palavra. E de qualquer forma, o Maia vai continuar fazendo esse trabalho, porque ele vai conversar com quem participou do piloto e sentiu, teve essa primeira percepção do efeito e a eficácia do programa. Enfim, o CNN Educação vai trazer isso para nós aqui.
Dá tempo de mais uma perguntinha? Já estamos fechando o quadro. Dá tempo? Dá tempo. Eu estava pensando nisso, Rodrigo. Quem é que tem autoridade para incluir, mudar, cortar, reorientar, por exemplo, as matérias, né, os programas, a forma de ensino? Vou te dar um exemplo. Se tem uma escola pública ao lado de uma área litorânea, seria muito razoável que a aula prática se desse às vezes na praia. Olha, aqui é areia, aqui são as marés, esse é o oceano, aqui se tem peixe, se tem isso, tem a flora, a fauna específica e tudo mais, para que a criança fique ambientada onde ela já vai morar, né? O modus operandi dela na cidade. O mesmo se for no sertão mais longínquo, diz, olha, vamos fazer um percurso aqui para você ver a característica da terra, temperatura, clima, os rios, por que eles são caudalosos numa época do ano ou não são numa outra, ou seja, dar praticidade. O dinheiro entra nisso, porque o dinheiro faz parte da vida prática, da vida inteira de todos nós, da mesadinha pequenininha da criança até a fase mais madura, né? Eu te pergunto, quem é que tem autoridade para adaptar o currículo para coisas assim? Sidney, essa pergunta é importante porque assim, essa questão curricular, nos exemplos que você está citando, são questões que as próprias escolas e os próprios professores têm autonomia para fazer. Porque o que teoricamente as escolas e os professores não têm autonomia? Para mexer em toda a grade curricular do ponto de vista dos conteúdos, porque isso tem uma gerência aí em cima disso. Agora, quando a gente está dizendo de ir a campo fazer um estudo, como você citou da questão do Nordeste, de alguma questão do Sertão, como você citou alguma questão de outras regiões, do Sul, do Sudeste, etc., os professores têm autonomia junto com as escolas para ir até esses lugares fazer esses estudos de campo. Muitas vezes pode ser que não tenha estrutura para fazer isso, então não chega, às vezes, é aí que a gente fala a importância, por exemplo, de verba, né? Porque às vezes você precisa fazer um passeio como esse, ele tem um custo, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja irrisório, ele tem um custo mínimo de você, se você for para um lugar que precisa de uma condução, essas crianças não têm condição de pagar, então a escola lanche, precisa exemplo, fazer isso, né? um lanche, etc. Então você tem uma questão estrutural. Mas como a sua pergunta é do ponto de vista curricular, eu te digo, os professores e escolas, nesse sentido, desde que eles mantenham a questão do conteúdo, ou seja, mas eu, em vez de falar sobre a questão de uma questão geográfica dentro de sala de aula, eu vou levar até um sertão para ver a diferença de alguma questão do solo, por exemplo. O professor e a escola têm autonomia para isso, Sidney. E acho que é aí que entram muito, para finalizar aqui, eu sei a questão do tempo, mas para finalizar a questão da formação dos professores, Sidney. É aí que entra a questão da formação dos professores, de você encorajar esses educadores a fazer essas atividades, a ter novos entendimentos didáticos e metodológicos para que o nível de aprendizagem dos alunos seja cada vez maior e mais prático. E o programa do Banco Central faz isso. O programa do Banco Central, o Aprender Valor, ele forma os professores também, né? Claro que nós estamos falando aqui de uma noção mínima, né? Mas é uma noção que precisa começar com o cérebro ainda molinho ali, se formando, juntando ferramentas para o seu repertório de raciocínio, de compreensão do mundo, né? De referência para compreender o valor das coisas, compreender qual é a importância dos ativos, né, que o Estado proporciona, que as empresas, que o emprego e por aí vai podem proporcionar. Eu acho, bom, enfim, há uma expectativa. Nós temos que ter paciência porque precisa de alguns anos, 10, 15 anos, para a gente entender o real efeito desse projeto na economia. Mas sempre é tempo de começar, né? É uma coisa que ele falou, gente, para encerrar, Sidney, ele falou durante a entrevista, Thaís, que talvez nossa geração não veja algum resultado, né? Ou seja, a gente vai começar essa ação e o resultado mesmo na economia, a gente vai ser uma próxima geração que vai realmente entender esses resultados, como a Thaís está falando. E é isso que a gente fala em educação. A educação não é um dia, não é um ponto, não é uma atividade. A educação é um processo de formação, é um processo formativo que aí sim a gente atinge qualidade. Qualidade é o CNN Educação, meus caros ouvintes. Aqui isso é que é qualidade. Qualidade, é isso daí. Obrigada, importante. Foi um prazer fazer essa entrevista com você, viu, Maia? Me chame para outras. Com certeza. Então, pronto. Olha, são 11 horas e 43 minutos. Bom dia para você, boa semana, viu, Maia? Acabei não despedindo para você.